Olá, retornamos e vamos continuar o estudo da Bíblia Sagrada. Estudo desse livro, a leitura desse livro, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Esse livro mudou a minha vida e espero que tenha mudado a sua vida, comece a mudar a sua vida, mudar o seu relacionamento com Deus, sua intimidade com Ele, porque isso é muito importante. Isso fez grandes diferenças quanto a estudar a Bíblia, a viver em comunhão com Ele. Está sendo bastante interessante. Eu gostaria de convidar você a escrever aí embaixo, contar seu testemunho, gravar seu vídeo também, do seu testemunho que Deus tem feito para você, que Deus tem revelado para você. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para nós teremos o máximo alegria de responder, tá ok? Então vamos lá? Dia 9. O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para você. Números 6:25. O sorriso de Deus é o objetivo da sua vida. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito de sua vida, a tarefa mais importante. E sendo agradar a Deus o primeiro propósito da sua vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: descubra o que é agradável a Cristo, então faça-os. Efésios 5:10. Felizmente encontramos na Bíblia um exemplo muito claro de uma vida que agradou a Deus, a de Noé. Na época de Noé, o mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o seu próprio prazer e não para agradar a Deus. O Senhor não conseguiu achar ninguém sobre a face da terra interessado em agradá-lo. Então se arrependeu de ter feito o homem. Ele ficou tão indignado com a raça humana que pensou em extingui-la. Mas houve um homem que o fez sorrir. A Bíblia diz: Noé dava alegria ao Senhor. Gênesis capítulo 6, verso 8. Deus disse: esse sujeito me agrada, ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Pelo fato de Noé ter agradado a Deus, é que você e eu existimos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais do que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais o amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava um íntimo relacionamento com Ele. Gênesis capítulo 6, verso 9, parte B. Eis o que Deus mais deseja de você: um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Nosso Criador nos quer como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interessa por suas ofertas. Eu quero é que você me conheça. Oséias capítulo 6, verso 6. Você consegue sentir nesse versículo a paixão de Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o seu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual aprender a amar a Deus e ser amado por Ele deve ser o maior objetivo da sua vida. Nada é mais importante. Jesus chamou isso o mais importante de todos os mandamentos. Ele disse: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mateus capítulo 27, versos 37 e 38. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado no Senhor, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca. Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu de acordo com o que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Hebreus capítulo 11, verso 7. Imagine essa cena. Um dia, Deus, aproximando-se de Noé, diz: eu estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas, quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a sua vida. Por isso, vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a sua família. Quero que você construa um barco gigantesco que salvará você e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais havia visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo.
Deus irrigava a terra com a água que brotava no solo. Gênesis capítulo 12, versos 5 e 6. Segundo Noé, vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocar na água? Terceiro, Noé teria que reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Ele, contudo, não reclamou nem apresentou desculpas. Confiou em Deus inteiramente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus inteiramente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e esperar que Ele cumpra suas promessas. Ajude em seus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus, 3 pontinhos, são as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Salmo 147, versos 10 e 11. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores, sem nenhum sinal de chuva, ano após ano. Ele era implacavelmente criticado como louco que pensava ouvir a voz de Deus. Creio que os filhos de Noé ficavam constrangidos diante do barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da sua vida você precisa confiar em Deus inteiramente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, sua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de morrer afogada exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: Noé, construa qualquer embarcação, conforme o modelo que lhe agradar. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, a forma e os materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade de diferentes animais a serem trazidos a bordo. A Bíblia registra o comportamento do patriarca. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Gênesis capítulo 6, verso 22. Repare que Noé obedeceu rigorosa. Nenhuma instrução foi deixada de lado. Exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus lhe solicitasse a construção de um barco gigante, você não acharia que teria algumas dúvidas, objeções ou restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus lhe peça, sem duvidar nem hesitar. Não embrome nem diga: não embrome nem diga, vou orar a respeito. Faça sem demora. Todo pai sabe que a obediência atrasada é desobediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar motivo para tudo que Ele manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata lhe ensinará mais sobre Deus que uma vida inteira de discussões teológicas. Na verdade, você jamais compreenderá determinadas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente, tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens que vamos obedecer. Fazemos uma lista das ordens de que gostamos e que obedecemos, enquanto deixamos de lado as que consideramos absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é o mesmo que desobedecer. A obediência incondicional é realizada com alegria e com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a Ele de coração alegre. Salmos capítulo 100, verso 11. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas, então eu te obedecerei até o fim da vida. Salmo 119, verso 33. Tiago, falando aos cristãos, declarou: nós agradamos a Deus pelo que fizemos e não somente pelo que cremos. Tiago capítulo 2, verso 24. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação.
Ela vem pela graça e não pelo esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar ao Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam meus mandamentos. Está em João capítulo 14, verso 15. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto a receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele a nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus, porque o patriarca vivia com o coração cheio de louvor e ações de graça. A primeira atitude de Noé, após ter sobrevivido ao dilúvio, foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando sobre o altar. Gênesis capítulo 8, verso 20. Por causa do sacrifício de Jesus, não precisamos mais oferecer sacrifício de animais, como Noé fazia. Em vez disso, foi-lhe dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor. Hebreus capítulo 13, verso 15. De gratidão, Salmo 116, verso 17. Louvamos a Deus porque Ele e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome do Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor. Salmos 69, 30 e 31. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos deleite ao coração de Deus, nosso coração também se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim, mesmo após eu ter me casado com Kay. Quando visitávamos meus pais, ela preparava banquetes caseiros fantásticos. Um dos seus maiores prazeres na vida era ficar observando enquanto deliciávamos com o que eu havia preparado. Quanto mais apreciávamos a refeição, mais prazer lhe dávamos, mas nós também tínhamos prazer em agradar a mamãe, expressando nosso prazer com a sua refeição. Isso funciona das duas formas. À medida que comia, eu me embevecia com uma deliciosa refeição. Eu elogiava a minha mãe. Pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar minha mãe, e todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Apreciamos o que Deus tem feito por nós e não expressamos a Ele nossa satisfação. Então expressamos a Ele nossa satisfação. Isso lhe traz alegria e aumenta a nossa. A Bíblia diz: os bons ficam contentes e felizes na sua presença e cheios de alegria. Cantam hinos. Salmo 68, verso 3. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou outras coisas. Gênesis capítulo 9, verso 1 a 3. Deus disse: é tempo de seguir com a sua vida. Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Façam amor com sua esposa. Tenham filhos. Constituam famílias. Plantem como suas refeições. Sejam humanos. Foi para isso que eu os criei. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, ler a Bíblia, assistir aos cultos na igreja, orar ou divulgar sua fé. E pense que Ele é indiferente às outras áreas de sua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe da sua vida. Quer esteja você trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento seu. A Bíblia diz: os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Salmos 37, verso 23. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus se você as fizer com atitude de louvor. Você pode lavar os pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que Ele lhe deu.
Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta e tem prazer nisso. Ele fez alguns atléticos, outros intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras atividades. E todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele formou cada pessoa e agora observa tudo que fizemos. Salmos 33, verso 15. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo suas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só agrada a Deus sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com seu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona: por que você me fez desse jeito? Isaías 45, 9. Um filme Carruagem de Fogo, Chariots of Fire em inglês, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas Ele também me fez veloz, e quando corro sinto que Ele fica satisfeito. Mais adiante, ele diz: desistir de correr seria menosprezado. Não existe habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Começar a usar suas para o prazer de Deus. Comece a usar as suas para o prazer de Deus. Deus também tem um prazer em ver você se alegrar com as coisas que Ele criou. Ele lhe deu os olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores, nervos sobre a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz: Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Ele tem prazer até mesmo em observar seu sono. Quando meus filhos eram pequenos, lembro-me da profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes o dia havia sido difícil e agitado, mas adormecidos eles pareciam contentes, a salvo e tranquilos. Isso me fazia lembrar de quanto os amava. Meus filhos não precisavam fazer nada para que eu me deleitasse neles. Eu ficava feliz só em observá-los respirando, de tanto que os amava. Enquanto assistia aos movimentos do seu pequeno tórax, inspirando e expirando, eu sorria, e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas de alegria. Quando você está dormindo, Deus fica a contemplá-lo com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa do mundo todo. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Ele aprecia os filhos em todos os estágios do seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza a cada estágio do seu desenvolvimento espiritual. Durante seu crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus agirá dessa maneira. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz: Ele sabe de que somos formados. Lembra-se que somos só pó. Salmo 103, verso 14. O que Deus leva em consideração é a atitude do seu coração. Agradar a Ele é seu mais intenso desejo? Esse foi o objetivo da vida de Paulo. Acima de tudo, o que nós queremos é agradar ao Senhor, seja vivendo nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 15, verso 9. Quando você vive na luz, vive à luz da eternidade, seu enfoque muda. Quanto prazer posso obter da vida? Para quanto prazer Deus pode obter com a minha vida? Deus procura pessoas como Noé no século 21, dispostas a viver o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu o Senhor olha para a humanidade, procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Salmos capítulo 14, verso 2. Você tomará providência para que seu ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da sua vida? Não há nada que o Senhor não faça pela pessoa totalmente concentrada nesse objetivo.
E esse é um novo dia, 9º dia, pensando sobre meus propósitos de vida. Um tema para reflexão. Deus sorri quando confio nele. Um versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que adoram e confiam no seu amor. Salmo 147, verso 11. E fica uma pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da vida preciso confiar mais nele? E isso é o que é mais importante. Eu não sei de você, mas hoje Deus falou profundamente, principalmente quando o Rick comenta no seu livro sobre o dormir. Às vezes a gente esquece, né? A gente deixa até de orar, porque sempre está conversando com o Senhor. E me despertou uma coisa, de dizer boa noite ao Senhor. É muito legal, porque já que o Senhor está do seu lado todos os momentos, e mesmo quando você está dormindo, apreciando nossa vida de verdadeiro louvor. Então, a nossa atitude de fazermos aquilo que Deus nos dá, praticarmos a capacidade que Deus nos dá. Eu estou gravando vídeo, eu tenho essa capacidade, eu ensino as pessoas aquilo que eu sei, para que as pessoas possam fazer também, agradar a Deus. Isso alegra o Senhor, isso alegra a sua vontade. E isso que nós devemos pensar. A intimidade com Deus não é somente dentro da igreja, mas a intimidade com Deus é em todos os momentos. É um estilo de vida, é uma maneira do qual vamos aprendendo a viver e a confiar. E aí, cada vez mais, Deus vai colocando a gente em situações de aprendizado, em escalas, assim como na escola, que estudamos tantos anos, mais de 10 anos, 20 anos e mais, estudamos para poder chegar a uma atitude profissional e tomar ações de acordo com o que aprendemos. E isso que Deus mais quer da nossa vida, que possamos aprender qual seja a boa, agradável vontade dEle, para que possamos fazê-lo sorrir, fazer Deus sorrir para nós, não de dar gargalhada, achar engraçado. Eu mesmo falo isso aqui, algumas atitudes que a gente toma, que eu tomei, certamente Deus já sorriu sobre isso, já riu, achar engraçado, que eu achando que Deus era difícil fazer alguma coisa para mim, mas cada dia vejo que Deus se alegra e Deus quer que nós façamos aquilo que nós fomos destinados, aquilo que Ele coloca na nossa mão. Paulo fala que aquilo que Deus coloca na tua mão, faça da melhor forma. Isso é uma adoração a Deus, que você possa aprender. E fica aí com a palavra. Então, com a pergunta de hoje: considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida E vamos continuar com a pergunta. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas da minha vida preciso confiar mais nele? Pense nisso. Lembre-se que o livro está aí abaixo para você baixar, mas não leia todos os capítulos um seguido do outro. Deixe cada dia. Eu estou fazendo esse vídeo para que vai ajudar a meditar. Também está sendo muito proveitoso, muito gostoso para mim. Então, vamos continuar nosso estudo dia após dia. Às 10 horas da manhã está saindo o vídeo no Face. Dia após dia está saindo os vídeos no Face, então que você possa ser ricamente abençoado. Eu gostaria de ver seu testemunho, seu vídeo gravado através do celular, qualquer forma do computador, e você escrevesse também seu testemunho. Gostaria que nos alegrássemos juntos para a glória dele, tá ok? Que Deus abençoe. Até o dia de amanhã, nós iremos continuar com o capítulo 10, o dia 10, a essência da adoração. Até amanhã, Deus abençoe.